Título: A Lousa Vermelha, Lições de Moral e Marxismo no Recreio. Meus caros e fiéis desavisados, bem-vindos de volta ao canal mais ortodoxamente herético do YouTube brasileiro. Na Fé com Ironia, onde a Bíblia anda de braço dado com Chesterton. E o Olavo, sim, ele mesmo, toma café com Scruton numa padaria filosófica imaginária, enquanto assistimos o Brasil tropeçar num giz ideológico. Hoje, o tema é mais quente que a quentinha requentada da merenda escolar. Doutrinação nas escolas de ensino fundamental. Sim, aquele território sagrado onde as criancinhas deviam estar aprendendo a tabuada, mas acabam saindo da aula achando que Che Guevara foi um herói e que o pai é uma construção social opressora. E antes que algum comentarista de plantão venha dizer isso é teoria da conspiração da direita, eu convido o cidadão a fazer o seguinte exercício pedagógico. Abra o caderno do seu filho e procure quantas vezes ele ouviu falar de Tiradentes como mártir da liberdade. E quantas vezes viu Jesus Cristo descrito como símbolo da intolerância branca patriarcal. Depois volte aqui. Mas vamos com calma, porque esta história começa com um menino chamado Daniel. Nome bíblico, como convém aos tempos de cativeiro cultural em que vivemos. Daniel tinha apenas 9 anos, olhos atentos e uma curiosidade típica de quem ainda acredita que o mundo é uma coisa boa. Um dia, chegou em casa com um bilhetinho preso no caderno de Ciências Humanas. Essa matéria moderna que mistura história com sociologia, psicologia com marxismo de botequim. O bilhete dizia: Prezado responsável, informamos que seu filho se recusou a participar da atividade de construção de um cartaz com frases de resistência ao capitalismo. Pois é, senhores, não era prova de matemática. Era panfleto ideológico, colado com cola-bastão e pintado com tinta guache financiada por algum convênio da prefeitura com ONGs progressistas. Daniel, com a sua inocência mais lúcida que muito adulto, olhou para a professora e perguntou: Tia, mas se capitalismo é ruim, por que a senhora tem um iPhone? Diz a lenda que foi nesse exato momento que a alma de Paulo Freire se revirou numa espiral pedagógica. E aqui entramos num ponto crucial. O que é doutrinação? Será que é exagero da direita raivosa? Será que é paranoia de tiozão bolsonarista de WhatsApp? Ou será que estamos diante de uma realidade tão evidente que só não vê quem foi alfabetizado por cartilha ideológica? Segundo reportagem da Gazeta do Povo, durante o ensino remoto, aquele pandemônio travestido de educação online, milhares de pais começaram a assistir em tempo real o que seus filhos realmente aprendiam nas escolas. Foi como se abrissem uma janela para o inferno pedagógico. Professoras ensinando que Jesus era comunista, que a família tradicional é uma construção opressora e que o agro é tóxico para o meio ambiente e para a democracia. Não era aula, era reeducação revolucionária com slides do Canva. E veja bem, não estou aqui dizendo que devemos censurar professores ou proibir discussões políticas. Longe de mim. O problema é quando a escola deixa de ser espaço de ensino para se tornar um ringue de militância. Quando o professor vira mais um militante do que um mestre. Na Bíblia, há uma advertência severa sobre isso. Em Mateus capítulo 18, versículo 6, está escrito: Mas, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Substitua tropeçar por confundir com relativismo moral, e temos aí um manual contra a pedagogia progressista contemporânea. Mas por que isso acontece? Por que tamanha sanha ideológica nas escolas do Brasil? Simples, porque o projeto revolucionário entendeu, muito antes de qualquer conservador, que quem controla a mente das crianças controla o futuro da civilização. Roger Scruton, esse gentleman britânico que nunca pisaria numa escola pública de São Paulo, já dizia: a cultura é a herança do julgamento. E quando a cultura morre, o julgamento vira tribunal popular. Nossas escolas viraram laboratórios de reengenharia moral. O Escola Sem Partido, que tentou levantar uma bandeira contra isso, foi logo taxado de fascismo disfarçado. E, como diria Olavo de Carvalho,
Quando a esquerda chama algo de fascismo, é porque está funcionando. Os dados não mentem, só os militantes fazem isso. Casos como o de um professor no Rio de Janeiro que usou a aula de português para exibir vídeos de Marielle Franco como heroína da pátria, ou outro em Pernambuco, que exigiu dos alunos um trabalho escrito criticando Jair Bolsonaro sob pena de nota vermelha. Fonte: Gazeta do Povo, edição digital, com relatos documentados. Em paralelo, temas como patriotismo, fé, mérito e família são sistematicamente ridicularizados. Uma professora da rede municipal de Belo Horizonte afirmou, durante uma palestra de formação, que ensinar que homem e mulher é uma violência simbólica. Só faltou ela completar dizendo que chamar o aluno de filho é etimologicamente patriarcal. Querem saber o que é isso? Isso é o que Burke chamava de destruição deliberada da ordem espontânea. Estão esculhambando o que é natural para instaurar o artificial como norma. E os pais? Os pais? Estes muitas vezes entregam os filhos à escola como quem joga milho aos pombos. Vai lá, meu filho, aprende tudo direitinho, volta formado. Mal sabem eles que a formação é em militância de esquerda. Seu filho passou de ano e agora odeia a propriedade privada. O filósofo C.S. Lewis já alertava. A tarefa do educador moderno não é cortar florestas, mas irrigar desertos. Pois bem, os nossos educadores não irrigam nada, queimam, desertificam e ainda jogam areia nos olhos dos pais. E o que dizer do Estado? O mesmo que mal paga os professores, mas financia livros didáticos que elogiam Karl Marx, relativizam Fidel Castro e pintam Donald Trump como vilão de desenho animado. É o Ministério da Educação promovendo o Ministério da Verdade. Mas há esperança? Sim, há. E ela começa com um simples gesto de um pai que pergunta ao filho: "O que você aprendeu hoje na escola?" Pode parecer pouco, mas é o embrião da resistência. É o despertar de uma consciência adormecida. Graciliano Ramos, esse velho amargo e brilhante, dizia: "A educação é dolorosa como a castração." Pois bem, hoje em dia ela é mais como uma lobotomia. E se quisermos recuperar alguma lucidez, teremos que abrir a cabeça, não para enfiar mais ideologia, mas para tirar. E antes que me acusem de nostalgia reacionária, lembro que ensinar respeito, leitura, disciplina, raciocínio lógico e valores morais não é doutrinação conservadora. É só educação de verdade. Doutrinação é quando a criança aprende que a justiça social é mais importante que a verdade que o amor é amor, mesmo que vá contra o bom senso e que o sistema é sempre o culpado, nunca o sujeito. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, São Paulo nos dá o norte. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme com essa escola deformada. Transforme a mente dos seus filhos com aquilo que é eterno, e não com o modismo da vez. Concluo com a história real de uma mãe que, ao ser chamada pela escola porque a filha de 8 anos disse em sala que homem casa com mulher porque Deus fez assim, respondeu com uma carta de uma linha só: "Prefiro ser processada pelo Estado do que entregar minha filha ao caos." Essa mulher, meus amigos, é uma heroína cristã, uma Joana d'Arc do maternal. Então, você que chegou até aqui, te pergunto: você sabe o que o seu filho está aprendendo na escola? E mais importante, você tem coragem de intervir? Porque se você não o educar em casa, haverá quem o formate na escola. E a formatação é sempre padrão ideológico. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com outros pais de bom senso e se inscreva aqui no canal Na Fé com Ironia. Porque aqui a gente não passa pano, passa a régua. E lembre-se, se o comunismo tivesse dado certo, o giz ainda seria de pedra. Até a próxima e que Deus nos livre da pedagogia revolucionária.